Olá, tudo bem? A você que nos assiste, eu quero trazer uma mensagem hoje de Deus para a sua vida. E para isso quero ler um texto da Sagrada Bíblia. Me acompanhe na leitura. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Interessante que esse texto da Bíblia, ele relata aí, uma luta em diversas fases da vida. Crianças escutam esse texto, E uns querem ser Davi, o pequenino Davi, para poder querer lutar contra o gigante Golias. Destaco que esse gigante, ele media cerca de 3 metros de altura e que usava uma armadura que pesava cerca de 55 quilos. E que Davi era, naquele momento, um mero apacentador de ovelhas. Alguém que tinha um cajado, a sua capa, a sua roupa, ele tinha um estilingue, a sua arma era um instrumento de que colocava uma pedra e atirava. Mas ele não acreditava ou confiava que sua força estava no seu braço ou nas suas armas de guerra, mas sim no Deus Todo-Poderoso. Ele destaca aqui num diálogo entre ele e o rei Saul naquele momento ainda rei, Saul, de que quando ele tinha alguma dificuldade por apacentar as ovelhas, que vinha um leão ou um urso, ele ia lá, pelejava e conseguia vencer o urso e o leão. E que assim também Deus iria livrar, o povo de Deus na pessoa de Davi, tá certo? Para poder ir lá pelejar contra esse gigante Golias. A história conta de que esse gigante perturbava tanto o povo de Deus e que todo dia ele pedia que um homem se dispusesse a lutar contra ele, para que apenas 2 homens, um representando cada exército, pudessem guerrear. E aquele que vencesse, aquele povo que perdeu, iria estar o quê? Submisso àquele que venceu. Mas todos tinham medo, os varões de guerra tinham medo. Mas Davi, ele foi movido por um propósito maior. Ele queria que o nome de Deus fosse glorificado. Certo dia, quando ele foi entregar alimento, para os seus filhos, que seu pai, Jessé, havia mandado, ele, Davi, o mais novo de 8 irmãos, alguns de seus irmãos varões de guerra, e ele apacentador de ovelhas. E ele escutou, e ele quis se dispor a pelejar contra este gigante. E a palavra de Deus conta que ele, com a funda e uma única pedra, ele conseguiu vencer esse gigante. Esse gigante caiu por terra, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça desse gigante, porque Deus deu a vitória para ele. E sabe o que é mais interessante disso? É que Deus vai usar as armas das pessoas que querem criar contendas sobre a tua vida para que Ele possa te dar a vitória. E que você não vai precisar de ter artimanhas na sua vida, ferramentas na sua vida para que a vitória de Deus possa chegar até você. Deus vai proporcionar para que essa vitória chegue na sua vida. Basta que você confie, creia, acredite por fé que Deus vai te livrar a sua família de todo o mal. Amém, meu irmão? A vitória é sua, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Encoraja essas pessoas que estão nos ouvindo para que elas possam depositar por completo a fé delas no Deus Todo-Poderoso. Concede a elas, Senhor, o desejo do seu coração para que a vitória deles possam chegar em Cristo Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.